Existem histórias que nasceram para assustar, mas algumas delas têm algo pior que o medo. Elas são reais. E durante décadas, pessoas desapareceram sem nenhuma explicação. Lugares foram abandonados da noite para o dia. E relatos perturbadores começaram a surgir em diferentes partes do mundo, sempre com os mesmos detalhes. Coincidência? Histeria coletiva? Ou algo que ninguém nunca conseguiu explicar? Hoje, você vai conhecer lendas urbanas que ultrapassaram a internet. Casos tão estranhos que chegaram à polícia, jornais e arquivos reais. Histórias que deveriam ser apenas invenções, mas, por algum motivo, deixaram rastros. Toda cidade tem histórias criadas para assustar crianças, mas, no Texas, existe uma lenda que ultrapassou e simplesmente se tornou um terror infantil. Uma mulher misteriosa, doces deixados nas portas, bilhetes escritos à mão e crianças desaparecendo durante a madrugada. E essa lenda ficou conhecida como a The Candle Lady. A história da Candle Lady teria começado em Tay Hill, no Texas, nos anos de 1940. Segundo a lenda, uma mulher chamada Clara Crane teria vivido isolada após perder o próprio filho. O garoto teria morrido de forma trágica. Clara nunca aceitou a perda, e com o tempo, ela teria começado a desenvolver um comportamento perturbador. Ela passou a observar crianças da cidade, deixando então doces nas janelas das casas, e em alguns casos, bilhetes escritos à mão. As mensagens eram simples, mas estranhas, como: quero brincar, posso levar seu filho? Ele parece sozinho. E no início, muitos acreditavam ser apenas uma brincadeira um tanto cruel, até que os desaparecimentos começaram. E segundo alguns relatos, popularmente, algumas crianças começaram a desaparecer sem deixar rastros. A lenda afirma que dias antes do desaparecimento, doces apareciam nas portas das famílias, balas, pirulitos, chocolates, sempre acompanhados por pequenos bilhetes. A população então entrou em pânico. Pais proibiram os filhos de sair sozinhos. E o nome Candle Lady começou a circular pela cidade. Alguns moradores afirmavam ver uma mulher parada perto das ruas durante a madrugada. Ela usava roupas muito antigas e carregava sacolas cheias de doces. Um dos relatos mais conhecidos envolve um garoto chamado Tommy, citado em versões populares da lenda. Segundo a história, Tommy começou a receber doces misteriosamente em sua janela. No começo, ele escondia os presentes dos pais, mas depois começaram os bilhetes. Bilhetes escritos como: você é especial, logo depois estaremos juntos. E dias depois, o garoto simplesmente desapareceu. A única coisa encontrada teria sido um saco de doces perto de uma estrada vazia, mas nunca encontraram o menino. E o relato então se espalhou pelo Texas, mas acabou virando parte permanente das lendas locais. Uma moradora afirmou ter visto uma mulher observando crianças perto de uma escola antiga durante o fim da tarde. E, segundo ela, a figura parecia sorrir o tempo inteiro. Mas, quando tentou se aproximar, a mulher desapareceu atrás das árvores. Outro relato veio de adolescentes que decidiram investigar uma casa abandonada ligada à lenda. Eles afirmaram encontrar embalagens antigas de doces espalhadas pelo chão. Mas o que realmente assustou o grupo foi um bilhete encontrado dentro da casa. A mensagem dizia apenas: as crianças sempre voltam. O grupo então deixou imediatamente o local. E até hoje, não existe nenhuma prova concreta de que Candle Lady teria existido. Pesquisadores acreditam que a história foi criada para assustar crianças e impedir que aceitassem doces de estranhos. Com o passar do tempo, diferentes desaparecimentos reais e histórias locais acabaram sendo misturadas à lenda. E foi assim que ela então cresceu, de um simples boato a uma das histórias mais perturbadoras do Texas.
Mas existe algo muito curioso. Mesmo após décadas, moradores da região afirmam que doces ainda aparecem em algumas de suas portas durante certas noites do ano, sem nenhuma explicação aparente. No Canadá, existe um túnel antigo onde pessoas juraram ouvir os gritos de uma garota morta. Não importa a hora, não importa quantas pessoas estejam ali. Se alguém atravessar o túnel durante a noite e acender um fósforo no centro da passagem, algo responde. O Screaming Tunnel fica próximo às Cataratas do Niágara, no Canadá. Ele foi construído no início dos anos de 1900 para permitir a passagem de água e tráfego rural por baixo das linhas férreas. Durante o dia, parece apenas um túnel velho e esquecido, mas à noite, o lugar muda completamente. O interior fica escuro quase por completo. A acústica faz qualquer som parecer distante e estranho. E muitos visitantes afirmam sentir uma sensação intensa de desconforto ao entrar ali. Mas o que transformou o túnel em uma lenda urbana foi uma história macabra. Existem diferentes versões da origem da lenda, mas a mais conhecida conta que décadas atrás uma garota teria fugido de casa após sofrer violência do próprio pai. Desesperada, ela atravessou os campos durante a noite e tentou se esconder dentro do túnel, mas antes que pudesse escapar, o homem a encontrou e, segundo a história, ele teria ateado fogo na própria filha. A garota correu em chamas por dentro do túnel, gritando desesperadamente até morrer. E desde então, seus gritos nunca teriam deixado o local. Outra versão afirma que a menina carregava uma lamparina quando suas roupas pegaram fogo acidentalmente. Mas, independente da versão, todas terminam da mesma maneira, com os gritos ecoando pelo túnel. E com o passar dos anos, surgiu um ritual famoso entre adolescentes daquela região. A regra era bem simples: entrar no túnel sozinho durante a madrugada, parar exatamente no centro e acender um fósforo. E, segundo a lenda, o fósforo apagaria sozinho. E logo depois, os gritos começariam. Muitas pessoas acreditam que isso acontece por conta da umidade do vento no centro do túnel, mas testemunhas afirmam que algumas experiências foram muito além disso. Outra testemunha relatou sentir alguém segurando sua jaqueta enquanto atravessava o túnel sozinho, e ele acreditou que fosse um amigo até brincando com ele, mas quando se virou, não havia ninguém atrás dele. O homem afirmou que nunca mais retornou ao local. Visitantes também dizem ouvir passos acompanhando seus movimentos, e alguns afirmam ver uma figura escura parada na entrada do túnel, observando silenciosamente. E apesar da fama sobrenatural, historiadores nunca encontraram provas concretas de que a tragédia realmente aconteceu. Não existe registros oficiais confirmando a morte da garota dentro daquele túnel. Muitos acreditam que a história foi criada por moradores locais e ganhou força ao longo das décadas, mas isso nunca impediu a fama do lugar. Hoje, o Scream Tunnel se tornou um dos locais mais conhecidos do folclore paranormal canadense. E, até hoje, curiosos continuam visitando o túnel durante a madrugada para testar a lenda. Alguns saem rindo e outros não gostam nem de falar sobre o que ouviram lá dentro. Existem brinquedos antigos que parecem assustadores, mas existe uma boneca que pessoas juram estar viva. Uma boneca que teria causado acidentes, destruído famílias e assustado visitantes durante décadas. Seu nome é Robert Dendle, e o mais perturbador é que ela existe até hoje. Segundo funcionários de um museu e visitantes, Robert se move sozinho, muda de expressões e supostamente amaldiçoa quem tira fotos dele sem pedir permissão. Parece exagero até você ouvir os relatos.
A história começou no início dos anos de 1900, em Kanye West, na Flórida. Um garoto chamado Robert Eugene Otto, conhecido apenas como Gene, ganhou uma boneca de presente. Ele tinha quase o tamanho de uma criança, vestia roupas de marinheiro e possuía um rosto um tanto peculiar, quase que humano. Gene rapidamente se tornou obcecado pela boneca. Ele dormia com ela, conversava sozinho no quarto e insistia que o brinquedo também se chamava Robert. Com o tempo, os empregados da casa começaram a notar coisas perturbadoras. Eles ouviam o garoto conversando durante a madrugada. Mas, segundo alguns relatos, duas vozes respondiam. A família começou então a perceber comportamentos estranhos dentro da casa, objetos mudando de lugar, móveis apareciam virados e brinquedos eram encontrados completamente destruídos. Sempre que algo assim acontecia, Gene dizia a mesma frase: Robert fez isso. E no começo, os pais acreditavam que isso fosse apenas uma brincadeira, uma imaginação infantil, até que os relatos começaram a piorar. Vizinhos afirmavam ver a boneca se movendo sozinha pela janela da casa quando ninguém estava no quarto. Outros diziam ver Robert mudando de posição ou de um cômodo para outro. E então vieram os gritos. Segundo relatos populares, os pais de Gene começaram a ouvir o filho gritando durante a madrugada. Quando corriam até o quarto, encontravam móveis derrubados, objetos espalhados e Gene escondido em um canto, completamente aterrorizado. A criança apontava para a boneca e dizia que Robert estava bravo. Alguns empregados chegaram a pedir até demissão por estar com medo do boneco. Eles afirmavam sentir-se sendo observados constantemente. Décadas depois, a boneca foi entregue ao Fort West Martel Museum em Kanye West, mas a história não terminou ali. Funcionários do museu começaram a relatar acontecimentos estranhos envolvendo o Robert. Visitantes afirmavam que a boneca mudava de posição quando ninguém estava olhando. Outros juram que ela piscava. Mas o detalhe mais famoso envolve as fotografias. Segundo a lenda, tirar fotos de Robert sem pedir permissão traz azar. Uma visitante afirma que tirou uma foto da boneca rindo da história da maldição. E dias depois, sofreu um acidente de carro. Ela acreditou que fosse mera coincidência. Mas depois começaram problemas financeiros e pesadelos constantes. A mulher então enviou uma carta ao museu pedindo desculpas para o Robert. E sim, o museu realmente recebe cartas assim até os dias de hoje. Funcionários também afirmam ouvir risadas infantis próxima à área onde Robert fica exposto, mesmo quando não havia ninguém por perto. Outro visitante relatou que a boneca parecia acompanhar seus movimentos com os olhos. Ele, então, deixou o museu imediatamente após sentir um desconforto intenso perto da vitrine. Muitas pessoas acreditam que tudo não passa de mera histeria coletiva. Outras afirmam que Gene Otto apenas usava a boneca como desculpa para seus comportamentos estranhos. Mas existe algo difícil de ignorar. Robert ainda está no museu e centenas de visitantes continuam relatando experiências perturbadoras até os dias de hoje. Cartas de desculpas continuam também chegando. Fotos estranhas continuam aparecendo. E a fama da boneca só aumenta com o passar dos anos. Como se alguma coisa ainda estivesse presa dentro dela. No México, existe um aviso que atravessa gerações. Se você ouvir uma mulher chorando durante a madrugada, não olhe para trás, porque talvez seja ela. Uma figura vestida de branco, caminhando perto dos rios e estradas vazias, chorando pelos próprios filhos. Ela é conhecida como La Llorona.
A história de La Llorona possui muitas versões diferentes, mas quase todas começam da mesma forma, com uma mulher chamada Maria, que, segundo a lenda, Maria era extremamente bonita e se apaixonou por um homem rico. Os dois tiveram filhos, e com o passar do tempo, o homem começou a abandonar a família e a buscar outras mulheres. Consumida então pelo desespero, pela raiva e pela dor, Maria perdeu completamente o controle. E em uma noite, tomada pela loucura, ela levou os próprios filhos até um rio e os afogou. Quando percebeu o que havia feito, era tarde demais. E tomada pelo remorso, Maria começou a vagar pelas margens do rio, chorando desesperadamente, até morrer pouco tempo depois. Mas, segundo a lenda, ela nunca encontrou um descanso. Após sua morte, moradores começaram a relatar aparições de uma mulher vestida de branco caminhando próximo da água. Ela chorava sem parar e repetia sempre a mesma frase: Mihillos, 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 Mihillos. E com o passar dos séculos, a lenda se espalhou além do México por praticamente toda a América, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Peru e até algumas regiões do Brasil, e cada lugar possui uma versão diferente da lenda, mas todas descreviam a figura da mesma forma: mulher pálida, cabelos longos, rosto parcialmente escondido e um choro impossível de esquecer. E um dos relatos mais famosos veio diretamente do México, onde o motorista afirmou ter visto uma mulher parada no meio da estrada durante uma noite chuvosa. Ela usava um vestido branco antigo e o homem, então, nesse momento que viu a moça, diminuiu a velocidade para então ajudá-la. Mas, quando os faróis iluminaram o seu rosto, ele percebeu que ela não tinha olhos. O motorista, nesse mesmo momento, então, acelerou imediatamente o seu caminhão. E, segundo ele, o som do choro continuou acompanhando por vários quilômetros. Moradores próximos ao rio também afirmaram ouvir gritos femininos durante altas horas da madrugada. Muitos descreveram o som da mesma maneira. Quanto mais distante parece o choro, mais próximo ela está. Uma mulher no Novo México relatou que viu uma figura branca observando seus filhos perto de um riacho. Ela chamou as crianças imediatamente, mas, quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. E, segundo ela, o som de alguém chorando continuou ecoando próximo da água. Pesquisadores acreditam que a lenda de La Llorona surgiu como uma forma de alertar as crianças para evitarem rios durante a noite. Outros associam a história à antiga crença indígena, misturada então com o período colonial e espanhol. Só que com o tempo, a lenda cresceu e acabou se transformando em uma das histórias sobrenaturais mais famosas do mundo. Mas existe algo curioso. Mesmo após séculos depois, os relatos continuam a aparecer. Até hoje, pessoas afirmam ver uma mulher vestida de branco perto de rios e estradas isoladas. E você, já presenciou alguma dessas histórias ou já presenciou algo sobrenatural ou até lenda local? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.